Amanda, por que algumas pessoas perdem o apetite quando elas estão ou muito tristes ou muito felizes e as outras pessoas comem sem conseguir parar? Então, amiga, o que eu sempre falo para o paciente, né? Isso depende do nível de estresse de cada paciente, né? Por isso que a gente tem que olhar o indivíduo, cada um de uma forma. Por isso que vale muito a avaliação médica nesse caso, porque tem paciente que está muito estressado, come. Tem uns que param de comer. Isso é individual, né? Perfeito. Como identificar quando a alimentação virou uma forma de regular emoções? O que é o normal e o que se torna patológico? Se torna patológico quando você começa a comer em excesso. Você perde o controle. Você não tem mais autocontrole do que você está comendo. Entendeu? Então aí já tem que ligar uma luzinha ali. O radar já tem que ficar meio esperto. Você fazer isso várias vezes. E quando é hora de procurar ajuda? Então, isso daí é um gatilho. Nós temos que perceber, até às vezes, se a gente tiver algum amigo ou um familiar, né, amiga, tá sempre atento. Quando a pessoa começa já naquela busca excessiva pelo corpo, né? Igual a gente vê em rede social. Eu tenho que ser magra, eu tenho que estar trincada. Ou a pessoa começa a engordar muito. Ou perder um peso muito rápido. E começa a ter esses gatilhos, entendeu? Sim. A gente está falando dessa questão de fome real e fome emocional também, né? E existe uma grande diferença entre as duas coisas. Eu sempre falo para os meus pacientes. Se pergunte naquele momento se você comeria um prato de arroz, feijão e carne. Existe uma regra onde depressão sempre está relacionada à perda de peso ou a ganho de peso? Nem sempre nós temos isso, né? Porque é o que eu falo, cada indivíduo é único. Então tem pessoas às vezes que descontam na comida quando está deprimido e acabam engordando um pouco mais. E tem pessoas que param de comer. É aí que nós temos que ficar atento, né? Porque aí, Mari, é onde eu te falo que entra fica um pouco mais complexo, né? Porque daí já entra a compulsão alimentar, a anorexia, a bulimia, né? Então, nem sempre a pessoa emagrece. E aí a abordagem desses pacientes é de maneira diferente daqueles pacientes que deprimem e engordam e daqueles pacientes que deprimem e emagrecem? Totalmente diferente, amiga, porque daí entra o tipo de medicação, né, que a gente vai escolher também. Vai ter ganho de peso, né? Isso pode atrapalhar. Então, é muito importante que o seu médico, se você está tentando também um processo de emagrecimento, que o seu médico, ele te oriente quanto a essas medicações. Óbvio que saúde mental é extremamente importante. A gente não vai chegar e tirar a medicação do paciente. Não, jamais. Mas a gente vai conciliar com a psiquiatra essa questão. E aí pode ter total diferença na resposta ao tratamento. Com certeza, porque é um conjunto, né? Não adianta, né? Às vezes você passa uma dieta, faz isso, mas o paciente está usando uma medicação que vai favorecer esse ganho de peso. Então nós temos que trabalhar sempre em conjunto, né? Exatamente. Qual que é a diferença aí, né? A compulsão alimentar, você tem um excesso, você come em excesso. E você tem a culpa, mas você não tem mecanismo compensatório. Já na bulimia, você come em excesso, você tem uma compulsão, só que você tem um mecanismo compensatório. O que seria isso, esse mecanismo compensatório? O vômito, ou tomar laxante, a diarreia, porque eu comi, eu tenho que emagrecer, né? E na anorexia, o paciente deixa de comer por medo de ficar gordo, de ganhar peso. Perfeito. E existe hoje, né, que eu acho que é super interessante a gente falar, uma doença mental relacionada àquela vontade absurda de só comer alimentos saudáveis também. Que também não é legal, né? Não é legal. Uma paciente me falou uma coisa super interessante uma vez sobre isso. Ela falou, eu saindo uma vez na semana da dieta, a minha cabeça respira. E é verdade, com certeza, né? Com certeza, porque senão o paciente ele começa a pensar assim, nossa, eu só vou poder comer o meu chocolate ou a pizza ou a minha massa quando eu eliminar os 20 quilos que eu preciso. E não é assim que funciona porque você não mantém, né, Mari? Não a gente tem acompanhado esse consultório, o paciente não consegue manter. Não é sustentável. Não é sustentável. Então, qual a dieta certa para você? Né? É a dieta que você consegue sustentar, é o que você consegue manter. É a constância, né? Por isso que eu falo, não adianta, às vezes o paciente chega, porque o médico tal, porque minha vizinha toma isso, minha vizinha faz essa dieta. Gente, cada ser é único, é individual, por isso que precisa de avaliação. Não adianta você pegar a dieta da sua amiga pra fazer. Eu vi. Eu até postei. E aí todo mundo falando que ela tá acima do peso, que ela tem celulite. Que ela tem celulite. Pelo amor de Deus, gente, uma mulher com mais de 30 anos, com 3 gestações, 3 filhos, enfim. As redes sociais pioraram a relação das pessoas com o próprio corpo? Com certeza, Mari, porque as pessoas buscam aquele corpo como... A sociedade impõe aquilo, né? Então tem que ser a mulher slim, magra, sem celulite, trincada. Com certeza, por isso é muito importante a terapia e o diálogo sempre, né? Com o paciente, né? Com as pessoas, pra gente explicar isso. E não existe corpo perfeito. Não.
você tem que ter um corpo saudável. Exatamente. Não um corpo perfeito. Nem sempre esse corpo perfeito está saudável.